Você já parou para pensar no poder que sua mente tem de transformar completamente a sua vida? Imagine por um instante que cada pensamento, cada escolha e cada ação que você toma hoje pode definir o seu destino para sempre. Napoleon Hill dizia: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar." Mas você está realmente acreditando no seu próprio poder? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada de motivação, prosperidade e autotransformação. Vamos refletir sobre coragem, foco, fé e determinação, e sobre como esses elementos podem abrir portas que você nem imaginava que existiam. Pergunte a si mesmo: você está vivendo ou apenas existindo? Está pronto para assumir o controle da sua própria vida e criar resultados extraordinários? Se este tema desperta algo dentro de você, inscreva-se no canal para fazer parte dessa jornada de crescimento, deixe o like para mostrar que está comprometido com sua própria evolução e comente abaixo compartilhando seus pensamentos, dúvidas ou experiências, porque sua história pode inspirar alguém a transformar a vida também. Prepare-se! A partir de agora, cada palavra, cada reflexão e cada insight podem acender uma chama dentro de você. E lembre-se, a mudança começa dentro da sua mente e a ação transforma essa mente em realidade. Você já parou para refletir sobre o poder que habita dentro de sua própria mente? A grande maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que a realidade é algo fixo, que o mundo determina quem elas são, que as circunstâncias definem seu sucesso ou fracasso. Mas Napoleon Hill nos ensinou que nada é mais poderoso do que o pensamento humano bem dirigido. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Pense comigo. E se você tivesse o poder de olhar para cada situação e enxergar não o problema, mas a oportunidade que ela carrega? E se hoje você decidisse que cada dificuldade, cada desafio, cada fracasso aparente fosse apenas uma ferramenta para fortalecer sua mente e elevar seu espírito? O universo responde àqueles que têm clareza, foco e fé inabalável. A cada pensamento positivo que você cultiva, a cada visualização que realiza em sua mente, você está literalmente plantando sementes que florescerão em conquistas extraordinárias. Pergunte a si mesmo: e se hoje fosse o seu último dia? Como você escolheria pensar, agir e se sentir? Você estaria vivendo ou apenas existindo? Quando você responde a essas perguntas com honestidade, percebe que sua mente é o maior aliado que você possui. E ao contrário do que muitos acreditam, você não precisa esperar por grandes oportunidades. Você pode criá-las. Cada ideia que surge, cada impulso para agir, cada decisão de se manter firme diante da adversidade, é um passo que aproxima você do destino que deseja construir. Imagine-se de frente ao espelho. Olhe profundamente nos seus próprios olhos e diga em voz alta: eu sou capaz, eu tenho força. O universo conspira a meu favor. Nada pode me deter. Cada passo que dou está alinhado com minha vitória. Sinta essas palavras reverberarem em sua mente, como se cada sílaba estivesse abrindo portas invisíveis, dissolvendo bloqueios e despertando um poder adormecido. Hill enfatizava que a mente é como um campo fértil. Você pode escolher plantar dúvidas, medos e inseguranças, ou pode plantar fé, coragem e visualizações de sucesso. A escolha é sempre sua. Agora, pense nas pessoas que você admira, nos líderes, empreendedores, artistas ou visionários que transformaram o mundo. Eles não alcançaram grandes conquistas por acaso. Eles cultivaram pensamentos claros, firmes e dirigidos com propósito. Eles olharam para o impossível e disseram: eu posso, eu vou, eu mereço. Pergunte-se: estou permitindo que minha mente seja guiada por medo ou estou assumindo o comando da minha própria realidade? E se você pudesse aprender a treinar sua mente todos os dias,
Como um atleta treina seu corpo, tornando cada pensamento uma arma poderosa contra a dúvida e a estagnação. Caminhe sozinho, se necessário, mas nunca permita que a solidão silencie sua força interior. Caminhe pelas ruas, observe o mundo, absorva cada detalhe e lembre-se: cada passo consciente, cada escolha alinhada com sua visão de vida fortalece a conexão entre você e o universo. Afirme agora: eu vejo oportunidades onde os outros veem problemas. Eu me levanto quando os outros caem. Eu acredito no meu poder de criar minha própria realidade. O universo conspira a meu favor em cada momento. Repita isso tantas vezes quanto necessário, até que sua mente comece a aceitar essas palavras como verdade absoluta. Hill ensinava que a fé é construída por repetição, visualização e emoção. Quando você sente profundamente que algo é verdadeiro, o universo responde com ações, pessoas, ideias e oportunidades que movem você em direção ao seu objetivo. Pergunte-se: quantas vezes deixei que dúvidas minassem meu progresso? Quantas vezes esperei por circunstâncias perfeitas que nunca chegaram? É hora de romper esses padrões. É hora de assumir que você é o criador da sua própria vida. Tudo o que você precisa já está dentro de você: coragem, inteligência, criatividade e força de vontade. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que apenas sobrevivem está em como eles utilizam o poder da mente. A cada pensamento que você direciona para o sucesso, a cada visualização de uma vida plena, você está emitindo uma frequência que atrai pessoas, recursos e acontecimentos que tornam esse futuro real. Pergunte: estou me comportando como se o universo estivesse ao meu favor, ou estou permitindo que o medo e a dúvida dominem minha mente? Hoje, você tem a oportunidade de escolher: cultivar uma mente fértil de prosperidade ou permanecer estagnado na dúvida. Lembre-se de Hill: a mente é como um ímã que atrai para si tudo aquilo em que está concentrada. Isso significa que cada pensamento seu, consciente ou inconsciente, é uma força ativa, moldando sua realidade. Então comece agora. Defina seus pensamentos, organize suas ideias, visualize seus objetivos e, acima de tudo, sinta que já são reais. Afirme: eu sou capaz, eu mereço, eu tenho o poder, o universo conspira a meu favor. Hoje, o que você pensa e sente importa mais do que qualquer fator externo. Hoje, você pode decidir que sua mente será sua maior aliada, sua maior fortaleza e seu maior instrumento de criação. Hoje, você pode se comportar como se o universo estivesse inteiramente ao seu favor. E, ao fazer isso, descobrirá que, de fato, ele está. Você já parou para pensar quantos sonhos permanecem apenas como ideias, porque nunca saíram da mente de quem os concebeu? Napoleon Hill dizia: o conhecimento é inútil, a menos que organizado em ação definida. Quantos livros você leu? Quantos conselhos você ouviu? Quantas estratégias estudou e ainda assim sente que não avançou? Pergunte-se: você está esperando o momento perfeito ou vai criá-lo agora? O momento perfeito nunca chega. Ele é uma ilusão criada pela mente que teme o fracasso. Hill nos ensina que o universo recompensa aqueles que tomam decisões rápidas e agem imediatamente, mesmo com medo. Cada passo, cada movimento, cada tentativa consciente é um degrau na escada do sucesso. Caminhar sozinho, enfrentar o mundo sem garantias, sem aplausos, sem reconhecimento imediato, isso é coragem real, e isso é o que separa os vencedores daqueles que apenas desejam vencer. Pergunte a si mesmo: quantas vezes deixei que a dúvida me paralisasse? Quantas oportunidades deixei escapar porque hesitei? A hesitação é o inimigo da grandeza. Cada segundo perdido pensando demais é um passo que o destino dá sem você. Por isso, a ação imediata não é apenas recomendada, é essencial.
haja mesmo que não se sinta pronto, porque a preparação nunca será completa até que você se mova. Hill dizia: a ação é a medida de inteligência aplicada. Imagine-se agora diante de um espelho, olhando para seus próprios olhos com intensidade. Hoje eu ajo, hoje eu crio, hoje eu transformo intenção em realidade. Nada vai me deter. Sinta essas palavras pulsando em seu coração. A ação começa na mente, mas se materializa no movimento, no esforço diário, na persistência diante das dificuldades. Cada gesto seu deve carregar propósito e determinação. Pense em todas as pessoas que admiramos, aquelas que mudaram o mundo. Elas não esperaram que as circunstâncias fossem perfeitas. Elas não esperaram que o apoio chegasse de fora. Elas criaram, improvisaram, tentaram e repetiram. Pergunte: estou disposto a enfrentar o desconforto do início, a incerteza do caminho, para alcançar aquilo que desejo? E se você pudesse transformar cada pequeno ato em um passo gigantesco para sua prosperidade? Cada ligação que você faz, cada carta enviada, cada oportunidade buscada, mesmo que mínima, é uma força que atrai mais força, um impulso que gera momentum, uma ação que ativa o universo. Hill enfatizava: o segredo da riqueza está em transformar pensamentos em ações imediatas. Afirme agora: eu ajo hoje, eu ajo agora. Nada me impede de avançar. Cada movimento meu está alinhado com minha prosperidade. O universo está ao meu favor. Permita que essas palavras ecoem dentro de você até que elas se tornem verdade absoluta. Cada ação tomada com convicção cria um efeito dominó no universo, abrindo portas, revelando oportunidades, atraindo aliados inesperados. Pergunte-se: quantas oportunidades estou deixando escapar por medo, preguiça ou dúvida? Quantas ideias brilhantes permanecem enterradas porque não as coloquei em prática? Hoje é o dia de mudar isso. Hoje é o dia de agir como se cada passo fosse determinante, porque de fato ele é. E lembre-se, não se trata apenas de agir, mas de agir com inteligência, propósito e persistência. Hill dizia: o homem que atinge o sucesso age com planejamento definido, mas nunca hesita em colocar o plano em ação. O equilíbrio entre preparação e ação é o que cria resultados extraordinários. Não espere aplausos, não espere aprovação, não espere condições ideais. O universo responde à ação, não à intenção. Caminhe, mesmo que sozinho. Dê o primeiro passo, mesmo que o caminho pareça incerto. Cada ação gera impulso, cada impulso gera confiança, cada confiança gera oportunidades que antes pareciam impossíveis. Pergunte-se: estou disposto a me comprometer comigo mesmo, a tomar decisões e agir hoje para que meu amanhã seja extraordinário? Afirme com intensidade: eu ajo agora, eu crio minha realidade, eu transformo meus sonhos em conquistas. Nada vai me deter. O universo está inteiramente ao meu favor. Lembre-se, a diferença entre quem sonha e quem realiza está em um simples ponto: ação imediata. E cada passo que você dá hoje constrói a ponte entre onde você está e a vida que você sempre imaginou. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as condições forem perfeitas. Hoje, agora. Você já se sentiu perdido, como se todo o mundo estivesse contra você? Como se cada passo que você desse fosse ignorado pelo destino? Napoleon Hill dizia: a força da mente é maior do que qualquer adversidade. E ainda assim, a maioria das pessoas desiste diante do primeiro obstáculo, convencida de que o sucesso é uma questão de sorte, de circunstâncias externas, de privilégios que nunca tiveram. Mas a verdade é esta: a fé inabalável na sua própria jornada é a chave que destranca todas as portas do impossível. Pergunte a si mesmo: quantas vezes permiti que o medo ditasse minhas decisões? Quantas vezes me rendi antes mesmo de tentar?
O universo não distingue entre sucesso e fracasso. Ele responde à intensidade da sua fé, à força da sua crença de que cada passo que você dá está criando o futuro que deseja. Hill nos lembra que não existe derrota definitiva. Existem apenas lições, testes e oportunidades para fortalecer a mente. Visualize por um momento o cenário de sua vida como se fosse uma grande batalha. Cada dificuldade, cada crítica, cada fracasso aparente é apenas um obstáculo no caminho de um guerreiro que se recusa a desistir. Caminhar sozinho muitas vezes será necessário, porque a fé verdadeira nasce na solitude, na introspecção, na luta silenciosa que ninguém observa. Pergunte-se: estou enfrentando meus desafios com coragem ou estou apenas recuando diante do medo? E se você pudesse ver cada dificuldade como uma ferramenta, cada fracasso como um professor e cada momento de dúvida como um chamado para fortalecer seu espírito? Hill enfatiza que a mente que domina o medo e persiste, mesmo em meio à adversidade, torna-se imbatível. A fé não é apenas acreditar que algo bom acontecerá. É agir, mesmo sem garantias, com a certeza de que cada esforço está alinhado com seu propósito. Afirme agora, olhando no espelho: eu confio no processo. Eu sou mais forte do que qualquer desafio. O universo me guia. Nada pode me impedir de alcançar minha grandeza. Sinta essas palavras reverberarem em cada célula do seu corpo, como se cada batida do seu coração fosse uma afirmação de poder, coragem e resiliência. Pergunte-se: e se todas as dificuldades que enfrento agora fossem, na verdade, preparações para algo maior do que consigo imaginar? E se cada momento de dor, frustração ou solidão estivesse me moldando para receber uma vida extraordinária? Quando você começa a pensar dessa maneira, a jornada deixa de ser pesada e se transforma em um caminho de crescimento, aprendizado e autoaperfeiçoamento. Pense nas pessoas que você considera invencíveis, líderes, empreendedores e visionários que moldaram o mundo. Eles não eram menos humanos do que você. Eles apenas tinham algo que a maioria não cultiva: fé inabalável em seu potencial. Eles encararam o desconhecido, caminharam na escuridão e disseram: eu sei que posso. Eu sei que o universo conspira a meu favor. Pergunte-se: estou disposto a cultivar essa fé todos os dias, mesmo quando ninguém acredita em mim? A fé verdadeira não surge de conforto ou de garantias. Ela nasce da decisão consciente de confiar em si mesmo e no processo da vida, mesmo quando o caminho é incerto. Hill ensinava que o homem que mantém fé em si mesmo, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, torna-se imbatível. Portanto, cada desafio que você enfrenta, cada passo que dá na direção do seu objetivo, fortalece a sua mente e eleva sua alma. Afirme com intensidade: nada vai me parar. Cada obstáculo é um degrau. Eu sou mais forte do que qualquer medo. Eu avanço, eu persisto, eu conquisto. O universo me apoia em cada passo. Permita que essas palavras se tornem sua armadura, sua força silenciosa, que o mantém firme quando tudo ao redor parece instável. E se você pudesse aprender a olhar para cada dificuldade como um reflexo da sua própria força? Cada momento de incerteza é uma oportunidade para reafirmar seu compromisso com o sucesso. Pergunte-se: estou alimentando minha fé ou permitindo que a dúvida tome o controle? Estou deixando o medo decidir meu futuro ou estou assumindo o comando da minha jornada? Caminhar sozinho, enfrentar críticas, lidar com rejeição e continuar firme mesmo quando ninguém observa. Isso é a essência da fé inabalável. Cada desafio superado fortalece sua mente, seu espírito e sua confiança em si mesmo. Hill dizia que a fé combinada com ação persistente é a força que transforma sonhos em realidade tangível. Afirme agora: eu tenho fé em mim.
Eu tenho fé no processo. Eu tenho fé que cada passo, cada esforço, cada decisão está moldando uma vida extraordinária. O universo conspira a meu favor. Eu sou invencível. Lembre-se, a fé não é passiva. Ela exige ação. Ela exige coragem. Ela exige que você caminhe, mesmo quando a estrada parece sombria. Cada passo que você dá com fé ativa o universo e atrai pessoas, ideias e oportunidades que você nem poderia imaginar. A fé é a força que conecta seu pensamento à realização, que transforma obstáculos em oportunidades e que faz com que o impossível se torne inevitável. Hoje pergunte-se: estou vivendo com fé ou apenas esperando que a vida aconteça? Estou assumindo o papel de protagonista da minha história ou permanecendo à mercê das circunstâncias? Cada escolha que você faz agora, cada decisão que você toma com fé inabalável, determina não apenas o que você alcançará amanhã, mas quem você se tornará para sempre. Afirme mais uma vez com convicção: eu confio na minha força, eu confio no meu caminho. Eu confio no universo. Nada pode me deter. Eu sou o criador da minha realidade e minha fé é inabalável. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter sucesso de forma consistente, enquanto outras passam a vida inteira lutando sem nunca alcançar seus objetivos? A resposta está no propósito. Napoleon Hill dizia: defina um objetivo claro e vá atrás dele com determinação inabalável. Sem um propósito definido, toda ação se dispersa, toda energia se dissipa e, aos poucos, os sonhos se tornam fragmentos apagados de uma imaginação sem direção. Pergunte a si mesmo: estou vivendo com um propósito definido? Ou estou apenas deixando que a vida me arraste de um momento para outro? Estou consciente da missão que meu coração deseja realizar? Cada segundo gasto sem clareza é um momento perdido, uma oportunidade desperdiçada. O propósito é o farol que ilumina sua estrada, mesmo quando a noite parece interminável, quando o caminho está cheio de pedras e quando todos ao seu redor parecem duvidar de você. Visualize sua vida como uma grande jornada. Cada passo que você dá é direcionado por um objetivo maior, por uma visão clara do que você deseja alcançar. Caminhar sem propósito é como navegar sem bússola. Você se move, mas não chega a lugar algum. Pergunte-se: estou seguindo a direção que minha alma deseja ou estou apenas reagindo ao que o mundo espera de mim? Hill enfatizava que a definição de propósito não é um detalhe, é o alicerce da realização. Pessoas que alcançam grandeza não apenas agem, elas sabem exatamente por que estão agindo. Pergunte: qual é a razão maior pela qual acordo todos os dias? O que me faz levantar da cama mesmo diante da adversidade? Encontrar essa resposta é descobrir a chama que alimentará cada pensamento, cada ação e cada decisão sua. Agora, imagine-se de frente ao espelho, olhando para seus próprios olhos e sentindo o peso de sua responsabilidade consigo mesmo. Eu sei o que quero. Eu sei o que mereço. Minha vida tem um propósito definido e eu vou cumpri-lo com coragem e determinação. Sinta essas palavras se infiltrarem em cada célula do seu corpo, fortalecendo sua mente e despertando a força que você nem sabia que existia. Pergunte a si mesmo: estou disposto a sacrificar o conforto momentâneo para conquistar uma vida extraordinária? Estou disposto a enfrentar críticas, rejeições e dúvidas, sabendo que cada obstáculo me aproxima da minha missão? O propósito claro dá significado até às tarefas mais simples, até aos momentos de solidão, até aos dias que parecem sem sentido. Cada desafio se torna combustível, cada dificuldade uma lição, cada fracasso uma oportunidade de aprender. Hill dizia:
O homem que define seu propósito com clareza e trabalha incansavelmente por ele torna-se invencível. E não se trata apenas de trabalhar arduamente. Trata-se de trabalhar com foco, direção e intenção. Cada passo deve ter significado. Cada ação deve ser guiada pelo seu objetivo final. Pergunte: estou desperdiçando energia em atividades que não me aproximam da minha visão ou estou alinhado com meu propósito todos os dias? Afirme agora: eu tenho clareza do meu propósito. Cada passo meu é direcionado. Cada ação minha cria meu futuro extraordinário. Nada pode me desviar do caminho que escolhi. Sinta que cada pensamento, cada decisão e cada esforço estão conectados a essa força maior que guia sua vida. Quando você atua com propósito, o universo conspira a seu favor de formas que você não poderia imaginar. Pergunte-se: estou permitindo que distrações, dúvidas e opiniões alheias me afastem do meu objetivo ou estou focado no que realmente importa? Hill nos ensina que a clareza de propósito é a força que transforma uma mente comum em uma mente extraordinária. Ela gera foco, determinação e resiliência. Ela cria coragem para enfrentar o impossível e sabedoria para enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Imagine os dias que virão. Imagine a vida que você deseja construir. Cada detalhe começa com um propósito definido. Sem ele, mesmo os maiores esforços podem se perder. Mas com ele, cada pequeno passo se torna uma peça vital no quebra-cabeça da realização. Pergunte: estou vivendo com um propósito que me inspira a crescer todos os dias? Estou deixando que minha vida seja guiada pelo acaso ou estou assumindo o comando do meu destino? Afirme com intensidade: meu propósito é minha força. Meu propósito é meu farol. Cada decisão, cada ação, cada pensamento está alinhado com minha missão. Eu sou capaz de criar uma vida extraordinária e nada vai me deter. E lembre-se, o propósito não é apenas um objetivo a ser alcançado. É a bússola que transforma cada momento da sua vida em algo significativo. Ele transforma esforços em resultados, medos em coragem e sonhos em conquistas. Pergunte a si mesmo: estou vivendo minha vida de forma plena ou apenas existindo sem direção? Estou me comportando como se o universo estivesse ao meu favor, sabendo exatamente para onde estou indo? Hill nos lembra que a clareza de propósito gera confiança, força interior e capacidade de superar qualquer adversidade. Com um propósito definido, você não se deixa abater pelas críticas, não se intimida pelas dificuldades e não se distrai com o que é irrelevante. Cada passo seu se torna firme, cada decisão consciente e cada momento significativo. Afirme mais uma vez, com convicção absoluta: eu conheço meu propósito, eu o sigo com coragem. Eu transformo desafios em oportunidades, eu construo uma vida extraordinária. O universo está inteiramente ao meu favor e cada passo me aproxima da minha grandeza. Hoje pergunte-se: estou vivendo com propósito ou estou apenas sobrevivendo? Estou criando minha vida com intenção ou estou deixando que o acaso decida meu destino? Cada escolha que você faz agora, cada decisão que você toma com clareza de propósito, molda não apenas seu futuro, mas também o ser que você se tornará para sempre. Você já se deteve para observar a própria mente, para perceber a vastidão de pensamentos que passam por ela todos os dias? A maioria das pessoas não entende que cada pensamento é uma força ativa, moldando o mundo à sua volta. Napoleon Hill dizia que o universo responde à mente humana e à intensidade de suas crenças. Mas quantas vezes permitimos que a dúvida, o medo ou a negatividade assumam o controle sem perceber que cada hesitação é uma oportunidade perdida? Imagine um homem caminhando sozinho por uma estrada deserta. Cada pedra no caminho,
cada curva inesperada, cada sombra que se projeta diante dele pode ser vista como um obstáculo insuperável ou como um aprendizado essencial. Qual dessas perspectivas você escolheria se estivesse nesse lugar? Você veria as pedras como limitações ou como degraus para elevar sua mente? O pensamento positivo não é apenas sobre imaginar coisas boas. É sobre perceber a realidade de forma estratégica, sobre reconhecer o valor do que você tem e sobre explorar o potencial escondido em cada situação. Quantas vezes nos sentimos reféns de circunstâncias externas, esquecendo que o primeiro passo para transformar o mundo ao nosso redor começa dentro de nós mesmos? Hill observava que aqueles que conseguem controlar seus pensamentos, mesmo em meio ao caos, são capazes de gerar resultados que parecem milagrosos para os outros, mas para eles são apenas consequências naturais de uma mente disciplinada. Pergunte-se: quantos dos meus desafios são reais e quantos são fruto das interpretações que minha mente fez de situações neutras? Até que ponto a forma como penso sobre meus problemas determina meu sucesso ou fracasso? O simples ato de redirecionar a mente pode transformar um dia inteiro, uma decisão crucial ou até mesmo o rumo de uma vida inteira. Pense nas pessoas que você considera realizadas. Quantas delas alcançaram suas metas não apenas pela sorte ou habilidade, mas pela forma como escolheram pensar? Quantas transformaram adversidade em aprendizado, fracasso em experiência, dúvida em motivação? A mente humana tem essa capacidade única de criar oportunidades invisíveis, de abrir portas onde ninguém mais vê passagem, de gerar recursos internos que nenhuma circunstância externa pode apagar. E se você pudesse observar sua própria mente como um terreno fértil? Cada pensamento é uma semente. Qual tipo de semente você tem cultivado? Qual ideia você alimenta todos os dias com atenção, cuidado e tempo? Hill argumentava que aquilo em que você foca com intensidade é o que se manifesta na sua vida. Não são os desejos dispersos, nem os sonhos fragmentados, nem as intenções superficiais. É a concentração de energia mental direcionada com clareza que gera resultados consistentes. Pergunte-se: estou permitindo que pensamentos negativos obscureçam minha visão ou estou consciente do poder que cada ideia tem sobre minha vida? Estou reagindo às circunstâncias ou estou escolhendo como interpretá-las? A diferença entre quem vive plenamente e quem apenas sobrevive está em perceber que a mente é, em última análise, a chave de toda transformação. Imagine agora o impacto de cultivar pensamentos que ampliam possibilidades. Cada obstáculo parece menor, cada dificuldade parece mais suportável, cada risco se torna calculado, cada oportunidade se torna visível. É como se o mundo estivesse se rearranjando diante de você, não por magia, mas por consequência natural de uma mente disciplinada e orientada para a solução. Quantas vezes você deixou que pequenos pensamentos de medo ou dúvida se transformassem em correntes invisíveis, prendendo-o a uma versão limitada de si mesmo? Hill alertava que a mente que não é controlada se torna inimiga de quem a possui. Não basta desejar, não basta sonhar. É necessário observar, dirigir, filtrar e transformar cada impulso mental em algo que construa, em vez de destruir. E se cada pensamento negativo fosse um sinal de alerta, não um veredicto? E se cada sensação de impotência fosse uma oportunidade de fortalecer a disciplina mental, de aprender a observar e corrigir a direção de suas ideias antes que elas moldassem sua realidade? Quem consegue dominar o fluxo de seus pensamentos consegue transformar circunstâncias aparentemente desfavoráveis em oportunidades estratégicas. E o que parecia ser derrota torna-se aprendizado, experiência e impulso para o crescimento. Pergunte-se: quantos dias passei acreditando em limitações que não existiam?
Quantos objetivos deixei escapar por interpretar situações neutras como impossíveis? A mente é simultaneamente o maior obstáculo e o maior aliado do ser humano. Tudo depende de quem a comanda. Olhe para o mundo ao seu redor. Tudo que você observa, progresso, fracasso, riqueza, escassez, alegria, sofrimento, é moldado pela mente de alguém, muitas vezes pela combinação de crença e disciplina. Se a mente de um indivíduo é capaz de influenciar a realidade em larga escala, quanto mais você, com consciência, pode criar mudanças significativas na própria vida, no próprio destino, se aprender a direcionar os pensamentos de maneira estratégica. Hill acreditava que a mente é como um ímã, atraindo para si aquilo em que se concentra, amplificando a energia investida em cada ideia, e que pequenas mudanças na forma de pensar podem resultar em transformações extraordinárias. Mas essas mudanças exigem atenção, consistência e coragem para enfrentar a si mesmo. Pergunte-se: estou pronto para observar meus padrões mentais mais profundos? Estou disposto a questionar crenças que limitam minha visão? Estou preparado para assumir total responsabilidade pela forma como penso, interpreta e reage ao mundo? Cada pensamento positivo é um passo invisível, mas crucial, na jornada rumo a uma vida extraordinária. Ele gera clareza, força interior, perspectiva e oportunidades que ninguém mais consegue criar. E cada momento que você decide redirecionar sua mente, ignorando distrações e negatividade, é um momento em que você se aproxima de uma realidade mais alinhada com seu verdadeiro potencial. Quantas vezes você já se sentiu paralisado diante de algo que parecia maior do que você? Quantas portas deixaram de se abrir simplesmente porque o medo falou mais alto que a razão? Napoleon Hill dizia: o medo é apenas a ilusão de limitação. Mas o que é uma ilusão senão aquilo que você escolhe acreditar? O medo não é real. Ele é criado por sua própria mente, projetado a partir de dúvidas, inseguranças e experiências passadas que insistem em ditar o futuro. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades deixei escapar por acreditar que não era capaz? Quantas ideias brilham na minha mente e nunca se manifestam por causa de um simples sentimento de insegurança? O medo tem um poder silencioso, invisível, mas devastador. Ele sussurra, ele convence, ele paralisa, mas Hill nos lembra que o mesmo medo pode ser transformado em energia, em força, em motivação, se você aprender a observar sua natureza e a compreendê-lo como parte da jornada. Imagine-se frente a frente com seus maiores receios. Cada sombra no caminho, cada passo que hesita, cada instante de dúvida pode ser encarado de duas maneiras: como barreira definitiva ou como teste essencial de sua coragem. Qual dessas perspectivas você escolheria se estivesse sozinho na escuridão, sem ninguém para guiar seus passos? Cada obstáculo, por mais intimidante que pareça, carrega uma oportunidade escondida. Mas somente aqueles que enfrentam o medo descobrem essa oportunidade. Hill enfatizava que a mente humana tende a amplificar os perigos imaginários, criando monstros invisíveis que impedem a ação. Pergunte a si mesmo: quantos desses monstros existem apenas na minha percepção? Quantos limites que acredito ter são, na verdade, construções da minha própria mente? Cada passo dado, mesmo com medo, é um passo que amplia a visão, que redefine o possível, que transforma limites aparentes em horizontes mais amplos. Pense naqueles que mudaram suas vidas ou o mundo ao redor. Eles não ignoraram o medo. Eles reconheceram sua presença e decidiram avançar mesmo assim. Caminhar sozinho muitas vezes é inevitável, porque é na solitude que a coragem se revela, que a força interior se fortalece, que a mente descobre sua própria resiliência. Pergunte-se:
Estou permitindo que o medo decida meu destino ou estou disposto a confrontá-lo passo a passo até que ele perca seu poder sobre mim? E se você pudesse perceber que cada limitação que sente não é uma barreira real, mas um ponto de aprendizado? Cada medo que surge é, na verdade, um alerta para a oportunidade de crescimento. Hill acreditava que a superação de limites é um processo de treino mental, uma construção diária que exige paciência, disciplina e persistência. Pergunte-se: estou enfrentando meus limites ou estou me escondendo atrás deles? Estou utilizando minhas dificuldades como combustível ou permitindo que elas definam minha história? Imagine agora que você observa todos os seus medos de fora, como se fossem pequenos obstáculos em uma estrada longa. Eles podem parecer gigantescos à distância, mas cada passo em direção a eles revela que não tem a força que sua mente lhes atribuiu. Cada tentativa, cada ação, cada decisão consciente para seguir adiante é um movimento que reduz o poder do medo sobre você, que expande sua confiança, que redefine seus horizontes. Quantas vezes a vida parece testar nossa coragem, empurrando-nos para situações que parecem impossíveis de enfrentar. Hill dizia que o medo, muitas vezes, é apenas a percepção equivocada de risco, uma distorção que a mente cria para nos proteger, mas que, na verdade, nos impede de viver plenamente. Pergunte-se: estou interpretando corretamente os riscos ou estou amplificando perigos imaginários? Estou usando o medo como guia ou como prisão? E se cada desafio que você encara fosse uma oportunidade de descobrir uma força que você não sabia que possuía? Cada dificuldade superada, cada momento de insegurança atravessado, cada passo mesmo na hesitação, revela habilidades, coragem e determinação que estavam escondidas dentro de você. É na luta silenciosa com os próprios limites que a verdadeira transformação acontece. Pense em quantas pessoas acreditam estar limitadas pela vida, pelas circunstâncias, pelos outros. Quantas delas jamais perceberam que a única barreira real que existe é a que elas aceitam em suas mentes. Hill nos ensina que a liberdade, o sucesso e a realização começam quando aprendemos a romper essas correntes invisíveis e a caminhar com consciência, mesmo que cada passo seja um ato de coragem silenciosa. Pergunte-se mais uma vez: estou vivendo com base no que é seguro e familiar? Ou estou disposto a explorar o desconhecido, mesmo que isso exija enfrentar meus medos mais profundos? Estou permitindo que minhas limitações me definam ou estou disposto a expandi-las, redefini-las, superá-las? E se você começasse hoje a perceber que cada medo é um indicativo de crescimento, que cada hesitação indica onde sua coragem pode se fortalecer, que cada limite percebido é um convite do universo para ultrapassá-lo? Hill dizia que a força da mente é infinita, mas precisa ser dirigida, precisa ser treinada, precisa ser testada. Somente ao confrontar o medo é que a mente descobre sua verdadeira dimensão e seu verdadeiro potencial. Caminhar pelas ruas, enfrentar a vida sozinho, lidar com críticas, rejeições e dúvidas é parte do processo. É no confronto silencioso com o desconhecido que o ser humano descobre o alcance de sua própria força. Pergunte-se: quantas limitações existem apenas na minha mente e quantas são reais? Estou disposto a descobrir a diferença e a atravessar o que parecia impossível. Cada passo em direção ao medo revela um mundo novo de possibilidades. Cada decisão de avançar, mesmo quando o coração treme, redefine o que você considera possível. Hill observava que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E é exatamente nesse processo de confrontar limites, de enfrentar o que parece intransponível, que o ser humano se transforma em alguém capaz de criar, conquistar e prosperar.
Você já parou para observar como tudo ao seu redor parece responder a você? Como certos encontros, oportunidades e desafios surgem nos momentos mais inesperados, quase como se o mundo estivesse atento aos seus pensamentos? Napoleon Hill dizia que o universo está pronto para atender aos pedidos da mente focada e determinada. Mas quantas vezes ignoramos essa verdade, pensando que somos reféns das circunstâncias externas? Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades eu deixei escapar porque não estava consciente do que realmente queria? Quantas vezes meus pensamentos dispersos e incertos criaram resultados confusos na minha vida? A lei da atração não é mágica, não funciona apenas com desejo ou esperança. Funciona com clareza, foco e intenção constante. Cada pensamento que você mantém, cada imagem que você visualiza em sua mente gera uma energia que interage com o mundo, atraindo circunstâncias que ressoam com aquilo que você emite. Imagine agora sua vida como um vasto campo magnético. Cada ideia, cada emoção, cada preocupação atua como uma força que atrai ou repele experiências. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço, enquanto outras lutam incessantemente e nada se manifesta? Talvez não seja sorte, talvez seja simplesmente consciência, talvez seja o alinhamento entre mente, ação e propósito. Hill nos ensina que a mente humana é capaz de moldar a realidade, mas apenas quando há concentração e disciplina. Pergunte-se: estou direcionando minha energia mental para aquilo que desejo ou estou dispersando pensamentos e emoções em múltiplas direções sem perceber? Estou consciente de que cada dúvida, cada crítica interna, cada medo é uma força que atrai experiências correspondentes? Pense nas situações em que você já notou coincidências que pareciam improváveis. Seriam coincidências ou manifestações de uma mente sintonizada com aquilo que desejava profundamente? Quantas vezes você percebeu que, quando estava determinado e focado em uma meta, as portas se abriram quase sem esforço? E quantas vezes, ao hesitar ou duvidar, as oportunidades desapareceram antes mesmo de perceber? A lei da atração funciona como uma corrente invisível. Ela responde à energia que você emite, mas exige que você esteja atento ao fluxo, que saiba interpretar sinais e que tome decisões alinhadas com seus objetivos. Pergunte-se: estou consciente das energias que emano diariamente? Estou atento às oportunidades sutis que surgem como resultado da minha concentração? Estou permitindo que pensamentos negativos ou dispersos corroam o efeito do meu foco? Imagine agora cada passo que você dá como um eco no universo. Cada ação tomada com clareza, cada decisão tomada com atenção plena envia uma mensagem ao mundo, atraindo experiências que ressoam com sua intenção. Quantas vezes você deixou que ações impulsivas ou decisões pouco conscientes neutralizassem oportunidades que poderiam ter surgido naturalmente? Hill enfatizava que não basta desejar. É necessário alinhar pensamentos, sentimentos e ações de forma coerente e persistente. Pergunte-se mais profundamente: estou realmente atento à minha própria mente? Estou consciente de que cada emoção que cultivo, cada expectativa que mantenho, cada imagem mental que crio, molda a realidade que experimento? Estou observando ou apenas reagindo ao que acontece, sem perceber minha própria influência sobre o mundo? Imagine o poder de uma mente disciplinada, capaz de concentrar energia de forma constante e estratégica. Cada ideia que surge, cada projeto que você visualiza com clareza, cada escolha feita com consciência, se torna um ímã que atrai circunstâncias, pessoas e recursos. Mas para que isso funcione, é necessário mais do que pensamento positivo superficial. É necessário alinhamento profundo entre mente, emoção e ação. Hill nos lembrava que a mente é um ímã
e que aquilo em que você se concentra com intensidade inevitavelmente se manifesta. Pergunte-se: estou cultivando concentração e persistência? Ou estou permitindo que distrações, dúvidas e pensamentos fragmentados enfraqueçam minha capacidade de criar resultados significativos? Estou alimentando minha visão ou estou deixando que a rotina e a inércia tomem conta da minha energia mental? Cada experiência, cada pessoa, cada oportunidade que surge em sua vida é um reflexo direto da energia que você emite. E se você pudesse observar seu próprio campo mental como um mapa do destino que está desenhando, quais caminhos você está traçando inconscientemente? Quais portas está fechando sem perceber? Quantas possibilidades você está ignorando por não perceber a influência dos seus pensamentos sobre o mundo ao seu redor? A lei da atração exige ação, mas uma ação guiada por clareza, propósito e atenção. Não se trata apenas de esperar que as coisas aconteçam, trata-se de alinhar pensamentos, sentimentos e escolhas de maneira estratégica, mantendo foco e disciplina mesmo diante da adversidade. Pergunte-se: estou sendo estratégico com minha mente? Estou observando os sinais, oportunidades e coincidências, ou estou apenas reagindo à vida de forma mecânica? E se cada pensamento disperso ou negativo fosse um obstáculo silencioso, criando resultados que você nem percebe? E se cada dúvida que surge, cada medo que não é enfrentado, cada hesitação que você permite, estiver moldando silenciosamente uma realidade que você não deseja? Hill enfatizava que a consciência e o foco são os diferenciais entre aqueles que criam vidas extraordinárias e aqueles que permanecem presos às circunstâncias medianas. Observe sua vida agora. Todas as experiências, todas as conexões, todos os momentos de sincronia ou conflito podem ser vistos como resultados diretos da energia que você emite. Pergunte-se: estou pronto para assumir total responsabilidade pelo que atraio? Estou consciente de que cada pensamento conta, cada escolha influencia e cada ação ressoa no universo de forma implacável? E se você pudesse começar hoje a direcionar sua mente com intenção absoluta? Se pudesse perceber cada detalhe como parte de uma grande equação, cada ação como um movimento que ajusta o resultado final? É nesse nível de atenção e disciplina que a lei da atração se torna visível, palpável e inevitável. Hill dizia que a mente humana, quando disciplinada e focada, se torna um instrumento de criação poderosa. Pergunte-se: estou permitindo que distrações e dúvidas interrompam meu fluxo, ou estou atento ao potencial que cada pensamento possui de transformar minha realidade? Estou vivendo de forma reativa ou de forma criativa? Imagine finalmente a vida como um campo de possibilidades infinitas. Cada pensamento consciente que você cultiva, cada decisão estratégica que você toma, cada observação atenta que você faz sobre o mundo ao seu redor, atua como uma força invisível que organiza circunstâncias, cria conexões e revela oportunidades que antes eram invisíveis. A lei da atração não é um conceito místico, é a manifestação natural da mente disciplinada, consciente e persistentemente focada. Pergunte-se: estou pronto para entender minha própria influência sobre o mundo? Estou disposto a observar e direcionar meus pensamentos de forma estratégica? Estou consciente de que a realidade que experimento é, em grande parte, reflexo do que alimento em minha mente? Cada dia é uma oportunidade de praticar essa atenção, de direcionar sua energia mental, de criar alinhamento entre intenção e experiência. É nesse processo contínuo e disciplinado que o invisível se torna visível, que as oportunidades se materializam e que a vida passa a refletir não o que o acaso determina, mas o que você conscientemente cria.
Você já percebeu quantas pessoas desistem pouco antes de alcançar aquilo que desejam? Quantos sonhos se perdem por causa de momentos de desânimo, de frustração ou de obstáculos aparentemente intransponíveis? Napoleon Hill dizia que a persistência é o ponto de separação entre o sucesso e o fracasso. Mas o que significa persistir? Não é apenas continuar por hábito ou insistir sem estratégia. É continuar com propósito, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra você. Pergunte a si mesmo: quantas vezes abandonei projetos, ideias ou relacionamentos importantes por me sentir cansado ou desmotivado? Quantas vezes deixei que pequenas derrotas fossem suficientes para encerrar jornadas que poderiam ter transformado minha vida? A persistência não é um ato isolado, é uma disciplina diária, uma decisão consciente de não ceder à pressão das circunstâncias. Imagine-se caminhando por uma trilha montanhosa. Cada pedra, cada desnível, cada curva íngreme pode ser vista como obstáculo ou oportunidade. Quantos desistiriam ao primeiro esforço extenuante? Quantos retornariam ao caminho seguro da rotina e da mediocridade? Hill ensinava que aqueles que persistem, que enfrentam cada dificuldade e continuam mesmo quando tudo parece perdido, são os que transformam o ordinário em extraordinário. A persistência exige paciência, mas não passividade. Exige observação constante, adaptação e aprendizado contínuo. Quantas vezes confundimos obstáculo com barreira definitiva? Quantas vezes interpretamos um revés como fracasso, quando na realidade é apenas uma instrução silenciosa do universo para ajustar nosso caminho? Pergunte-se: estou interpretando corretamente os desafios ou estou permitindo que minha mente amplifique suas dificuldades? Pense naqueles que você admira, nas pessoas que conquistaram grandes feitos. Quantas vezes elas sentiram vontade de desistir? Quantas vezes enfrentaram críticas, rejeições, desânimo e ainda assim seguiram adiante? O que diferencia essas pessoas é a persistência, a capacidade de permanecer firmes em seus objetivos, de avançar mesmo quando o terreno é instável, mesmo quando o mundo parece ignorar seus esforços. Cada passo dado com perseverança fortalece a mente e o caráter. Cada dificuldade enfrentada é um treino silencioso para a força interior. Hill dizia que a persistência é um hábito que pode ser cultivado, mas que exige consciência e disciplina. Pergunte-se: estou construindo o hábito da persistência em minha vida ou apenas espero motivação passageira para agir? Estou preparado para continuar quando tudo dentro de mim pede pausa ou desistência? Caminhar sozinho muitas vezes é necessário, porque é na solitude que a persistência se revela. Sem testemunhas, sem aplausos, sem recompensas imediatas, o verdadeiro comprometimento se manifesta. Cada dia de esforço silencioso, cada tentativa que não é reconhecida por outros, cada passo dado em direção a um objetivo difícil, é um tijolo na construção de um sucesso duradouro. E se você pudesse perceber que cada dificuldade é uma oportunidade para fortalecer sua disciplina, que cada revés não é um sinal de fracasso, mas uma instrução de aprimoramento? Hill observava que aqueles que persistem aprendem a transformar frustração em aprendizado, dúvida em estratégia, hesitação em ação. A persistência não é simplesmente resistir. É compreender, adaptar e seguir adiante com propósito. Pergunte a si mesmo: estou disposto a suportar a resistência do mundo e de minha própria mente? Estou disposto a continuar mesmo quando ninguém acredita em mim, quando ninguém vê meu esforço, quando tudo parece estar contra mim? É nesse terreno de incerteza e desafio que a verdadeira força da persistência é revelada. Quantas pessoas se contentam com pouco, desistem cedo demais ou aceitam limitações impostas pelo medo?
Quantas poderiam transformar suas vidas se apenas continuassem por mais um dia, mais uma semana, mais um esforço concentrado? Hill enfatizava que a persistência é a ponte entre desejo e realização. Sem ela, todo plano, toda intenção e toda preparação podem se perder em vão. Imagine sua vida como uma sequência de degraus que leva ao sucesso. Cada degrau exige esforço, coragem e disciplina. Alguns são fáceis, outros exigem toda a sua força, toda a sua paciência, toda a sua criatividade. E quantas vezes nos concentramos apenas nos degraus fáceis, evitando os desafiadores, sem perceber que são justamente esses que nos transformam de forma definitiva? A persistência não é apenas sobre resultados externos, é sobre transformação interna. É na ação contínua, mesmo diante de dificuldades, que a mente se fortalece, que a visão se torna mais clara, que a resiliência se torna parte do seu caráter. Pergunte-se: estou usando os desafios para crescer ou estou permitindo que eles me definam? Estou disposto a continuar até que o impossível se torne possível? Hill dizia que todo sucesso começa com desejo, mas é a persistência que sustenta o caminho até a realização. Sem persistência, o talento se perde, o conhecimento não se manifesta e as oportunidades escapam. É a disciplina de continuar, mesmo quando não há incentivo externo, mesmo quando a recompensa ainda parece distante, que transforma esforços em conquistas reais. Caminhar sozinho, enfrentar críticas, lidar com frustrações e continuar é parte do processo. É nesse percurso que você descobre sua verdadeira força. Aprende a confiar em seu julgamento e percebe que limites são muitas vezes ilusões criadas para testar sua determinação. Pergunte-se: estou disposto a superar cada obstáculo, a continuar quando tudo parece perdido, a persistir até que meu objetivo seja alcançado? Cada passo que você dá em direção ao objetivo, mesmo quando é doloroso ou difícil, é um investimento silencioso em sua própria evolução. Cada dia de esforço contínuo é uma lição de resistência e sabedoria. Hill enfatizava que a persistência não é apenas um hábito, mas uma mentalidade que deve ser cultivada, nutrida e testada constantemente. Pergunte a si mesmo mais uma vez: estou pronto para permanecer firme enquanto outros desistem? Estou disposto a continuar mesmo quando não vejo resultados imediatos? Estou consciente de que cada esforço contínuo está moldando não apenas minha realidade, mas também meu caráter e minha mente. E se você percebesse que cada dia de perseverança aproxima você do impossível, que cada desafio enfrentado fortalece sua confiança, amplia sua visão e cria oportunidades invisíveis para aqueles que não desistem. Hill acreditava que o verdadeiro sucesso só é alcançado por aqueles que não apenas sonham, mas que continuam incansavelmente, mesmo diante da incerteza, da dor e do desânimo. A persistência transforma o potencial em realidade. Transforma talento em realização. Transforma planos em conquistas. É o fio invisível que conecta desejo a resultado, visão a manifestação, intenção à experiência. Pergunte a si mesmo: estou aproveitando o poder da persistência ou estou deixando que o imediatismo e a dúvida ditem meu caminho? Cada passo persistente que você dá constrói a ponte entre onde você está agora e a vida que você deseja criar. E é nessa caminhada silenciosa, firme e determinada que você descobre o alcance verdadeiro da sua força, da sua capacidade de resistir, de avançar e de conquistar. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar ideias simples em conquistas extraordinárias, enquanto outras permanecem presas à mediocridade, mesmo quando possuem talentos semelhantes? Napoleon Hill dizia que o foco absoluto é a força mais poderosa da mente humana.
Mas o que significa realmente concentrar-se de forma absoluta? Quantas vezes nos dispersamos com distrações, pensamentos passageiros e opiniões alheias, sem perceber que cada segundo de desatenção desvia a energia necessária para transformar sonhos em realidade? Pergunte a si mesmo: quantas ideias brilhantes eu deixei escapar porque minha atenção estava dividida? Quantas oportunidades perdi por não estar presente, consciente e atento ao que realmente importava? A vida moderna oferece milhares de estímulos a cada instante, mensagens, notícias, compromissos, preocupações externas. Mas quantos desses estímulos são realmente relevantes para a sua jornada de crescimento e realização? Hill ensinava que aquele que aprende a filtrar, a priorizar e a concentrar sua mente no que importa se torna capaz de alcançar o que muitos consideram impossível. Imagine-se diante de uma vasta floresta. Cada árvore representa uma distração, cada sombra, uma dúvida, cada ruído, um pensamento que desvia sua atenção. Quantas vezes você se perde nesse labirinto mental, sem perceber que está distante do caminho que deseja trilhar? E quantas vezes retorna exausto, sentindo que nada avançou, sem perceber que seu verdadeiro inimigo não são as circunstâncias externas, mas a dispersão da própria mente? Hill enfatizava que o foco não é apenas concentrar-se em algo, é dedicar energia, tempo e atenção de forma estratégica e contínua. Pergunte-se: estou consciente do meu fluxo mental? Estou dirigindo minha atenção para aquilo que realmente cria progresso ou estou permitindo que distrações definam meu ritmo? O foco absoluto é a capacidade de enxergar além do imediato, de perceber padrões, conexões e oportunidades que escapam àqueles que se dispersam com facilidade. Pense nos grandes visionários da história. Quantos deles foram capazes de criar impérios, descobertas ou transformações sociais não apenas por talento, mas pela capacidade de manter a mente firme em um objetivo específico, ignorando o que não era essencial? E quantos de nós falhamos em alcançar objetivos aparentemente menores, simplesmente porque nunca aprendemos a dirigir nossa atenção de maneira consistente? Pergunte a si mesmo: quantos esforços que fiz foram diluídos pela falta de foco? Quantas ideias se perderam por não serem cultivadas com atenção e disciplina? A mente dispersa é como um rio que se espalha em múltiplos riachos. Pouca força, pouca profundidade e incapaz de mover grandes obstáculos. A mente focada é um rio potente, profundo, capaz de criar impactos duradouros, capazes de moldar o terreno ao seu redor. Imagine agora sua vida como uma lente que concentra a luz do sol em um ponto específico. Cada raio de luz separado não possui força suficiente, mas, quando concentrado, é capaz de cortar até mesmo o metal mais resistente. Hill observava que o foco absoluto atua da mesma forma na mente. Cada pensamento, cada escolha, cada ação direcionada cria um efeito cumulativo, capaz de gerar mudanças profundas e resultados extraordinários. E se você pudesse perceber que cada momento de distração não é apenas tempo perdido, mas energia desviada do seu objetivo real? Quantas pequenas decisões inconscientes, quanto tempo gasto com preocupações irrelevantes, neutralizaram o impacto daquilo que você realmente desejava realizar? Pergunte-se: estou consciente do valor de cada instante ou permito que a rotina e a dispersão consumam minha força mental? Hill ensinava que o foco absoluto é também a capacidade de priorizar, identificar o que realmente cria valor, eliminar o que é desnecessário e dedicar-se totalmente ao que produz resultados. Quantas vezes tentamos perseguir múltiplos objetivos simultaneamente e nos sentimos frustrados com a falta de progresso? Quantas vezes confundimos ocupação com produtividade, movimento com avanço?
Imagine agora a mente como uma bússola em meio a uma tempestade. Cada distração é vento contrário, cada dúvida é neblina que obscurece o caminho. Cada medo é correnteza que arrasta para longe do destino. O foco absoluto é a capacidade de manter a bússola firme, de perceber a direção correta e seguir mesmo quando tudo parece instável. Pergunte-se: estou mantendo minha mente firme na direção do meu verdadeiro objetivo ou estou sendo arrastado por ventos externos e internos? Pense nos desafios que você enfrentou até hoje. Quantos deles se tornaram menos significativos quando você conseguiu concentrar sua atenção em soluções, estratégias e aprendizado, em vez de se perder em preocupações ou críticas externas? Hill enfatizava que a força do foco transforma desafios em oportunidades, problemas em soluções e potencial em realização. E se você pudesse treinar sua mente diariamente, como um atleta treina seu corpo, para resistir à dispersão, para eliminar ruídos e para manter-se atento apenas ao essencial? Quantos resultados extraordinários surgiriam se cada hora, cada ação e cada pensamento fossem dirigidos com precisão para aquilo que realmente importa? Pergunte-se: estou disposto a investir disciplina mental todos os dias ou continuo permitindo que minha atenção seja fragmentada e inútil? Imagine agora uma vida inteira, vivida com atenção plena, onde cada esforço está alinhado com um objetivo claro, onde cada desafio é abordado com estratégia e onde cada oportunidade é percebida porque sua mente está alerta. É nesse nível de concentração que o invisível se torna visível, que os recursos aparecem, que conexões são feitas e que a realidade se transforma de acordo com a intenção e o planejamento da mente. Hill dizia que o foco absoluto é o segredo por trás de todas as grandes realizações. Sem ele, até mesmo talento extraordinário pode se perder. Ideias brilhantes podem permanecer na imaginação. Esforços podem se diluir sem gerar impacto. Com ele, até o impossível se torna possível, porque cada ação é multiplicada, cada insight é aproveitado e cada oportunidade é identificada no momento certo. Pergunte a si mesmo profundamente: estou vivendo minha vida com atenção plena, direcionando cada pensamento, cada ação e cada escolha para aquilo que realmente desejo criar? Ou estou permitindo que distrações, dúvidas e preocupações externas definam minha realidade? Estou consciente do poder do foco absoluto ou continuo disperso, reagindo ao acaso? O foco absoluto não é uma habilidade natural. É uma prática constante, um exercício diário de disciplina mental, uma decisão de priorizar o que é realmente essencial. É a ponte entre desejo e realização, entre visão e experiência, entre potencial e conquista. E é nesse exercício silencioso, persistente e consciente que a verdadeira grandeza se manifesta. Pergunte-se mais uma vez: estou pronto para viver com atenção plena? Estou disposto a treinar minha mente todos os dias, a eliminar distrações e a direcionar cada pensamento para aquilo que realmente importa? Estou consciente de que minha vida é um reflexo direto do foco que cultivo? Cada passo tomado com atenção, cada decisão feita com clareza e cada esforço direcionado com intenção transforma sua vida de forma invisível, mas irreversível. É nesse caminho de concentração, disciplina e percepção que a mente descobre seu verdadeiro poder e que os resultados extraordinários começam a surgir, não por sorte, mas como consequência natural de uma atenção absoluta e estratégica. Você já se perguntou o que significa ser verdadeiramente completo, verdadeiramente realizado, verdadeiramente livre? Quantas vezes você se sentiu dividido, como se parte de você desejasse avançar, enquanto outra parte hesitava, limitada por medo, dúvidas ou cansaço?
Napoleon Hill dizia que a verdadeira grandeza nasce da integração harmoniosa de mente, corpo e espírito. Mas quantos de nós realmente entendem o alcance dessa união? Pergunte a si mesmo: estou cuidando apenas da mente ou do corpo? Estou vivendo apenas de esforços externos ou estou atento àquilo que pulsa em meu interior? Estou cultivando minhas forças internas, minha visão, minha energia vital, ou estou apenas reagindo às circunstâncias? A transformação total não é apenas um conceito abstrato. É uma prática contínua de alinhamento, percepção e ação consciente. Imagine sua vida como um vasto rio, fluindo por diferentes terrenos. A mente é o curso que define a direção. O corpo é o canal que sustenta o fluxo e o espírito é a força invisível que dá energia à correnteza. Se qualquer um desses elementos estiver desequilibrado, o rio se torna raso, lento, incapaz de gerar força suficiente para transformar a paisagem à sua volta. Mas quando mente, corpo e espírito trabalham em harmonia, o fluxo se torna poderoso, criativo e irresistível. Hill enfatizava que a mente pode conceber grandes conquistas, mas sem energia física, sem disciplina do corpo, a visão permanece inerte. O corpo, por mais forte que seja, sem direção da mente e sem propósito do espírito, se torna apenas um instrumento mecânico, incapaz de alcançar resultados extraordinários. E o espírito, sem ação prática e disciplina mental, permanece desperdiçado, impotente frente às oportunidades que a vida apresenta. Pergunte a si mesmo: estou cuidando da minha saúde física com a mesma atenção que cultivo meus pensamentos? Estou nutrindo meu espírito com consciência, propósito e reflexão? Ou estou permitindo que a rotina e o cansaço roubem minha vitalidade interior? Cada aspecto da vida influencia o outro. Cada negligência cria desequilíbrio. E cada alinhamento cria força extraordinária. Imagine agora um indivíduo que caminha consciente, corpo fortalecido, mente disciplinada e espírito elevado. Cada passo, cada decisão, cada gesto é fruto de uma harmonia interna. O mundo percebe essa força, sente sua presença, reage a ela. Hill dizia que a energia emanada por essa integração é irresistível. Ela atrai oportunidades, inspira outros, transforma desafios em trampolins e aparentes limites em novos horizontes. Quantas pessoas vivem de forma fragmentada, talentosas em um aspecto, mas fracas em outros? Quantos planejam mentalmente grandes objetivos, mas negligenciam o corpo, permitindo que o cansaço ou a saúde debilitada limite a realização? Quantos cuidam do físico e negligenciam o espírito, perdendo clareza e propósito? A verdadeira transformação exige atenção a todos os níveis. Mente, corpo e espírito devem caminhar juntos, como uma orquestra bem ensaiada. Pergunte a si mesmo: estou disposto a observar cada aspecto da minha vida com honestidade? Estou pronto para corrigir desequilíbrios, mesmo que isso exija mudanças profundas em hábitos, pensamentos e relações? Hill ensinava que o sucesso não é um evento isolado, é resultado da integração contínua de esforços conscientes em múltiplas dimensões. Cada mudança interna se reflete no exterior e cada disciplina aplicada fortalece o conjunto da estrutura humana. Pense nos momentos de adversidade que você enfrentou. Como a falta de equilíbrio entre mente, corpo e espírito tornou desafios ainda mais pesados. E como, quando todos os aspectos estavam alinhados, até obstáculos que pareciam intransponíveis foram superados com fluidez e inteligência? A transformação total não remove dificuldades, mas fortalece a capacidade de enfrentá-las, de interpretá-las e de usar cada experiência como um trampolim para a evolução. Imagine agora um ciclo contínuo. A mente aprende com o corpo e o espírito. O corpo é fortalecido pela mente e pelo espírito. O espírito é elevado pelo corpo e pela mente.
Cada ação, cada decisão e cada hábito reforça os outros, criando um sistema harmonioso que amplia possibilidades e transforma a realidade. Pergunte a si mesmo: estou cultivando essa sinergia em minha vida ou continuo vivendo de forma desintegrada, desperdiçando potencial e energia? Hill enfatizava que quando mente, corpo e espírito estão em perfeita harmonia, não existe limitação real. O ser humano torna-se capaz de enxergar soluções onde outros veem problemas, de criar oportunidades onde outros veem barreiras, de sustentar esforços contínuos onde outros desistem. Essa integração cria resiliência, clareza, visão e energia para transformar sonhos em realidade concreta. Pergunte a si mesmo: quantos dias vivi com desequilíbrios que enfraqueceram minha força interna? Quantas oportunidades deixei escapar porque não havia alinhamento entre meus pensamentos, minhas ações e minha essência? Estou pronto para viver de forma integral, unindo todas as minhas dimensões em um só propósito? Imagine a vida como um vasto jardim. Cada pensamento é uma semente, cada ação é rega, cada cuidado com o corpo e o espírito é luz e adubo. Se negligenciamos um aspecto, o jardim cresce de forma desigual, plantas murcham e oportunidades de florescer são perdidas. Mas quando cada detalhe é cuidado com atenção, o jardim floresce em abundância, beleza e força, transformando cada experiência em aprendizado e cada desafio em crescimento. Hill dizia que a transformação total exige disciplina diária, consciência profunda e coragem para enfrentar limites internos. Pergunte a si mesmo: estou pronto para essa jornada de integração? Estou disposto a dedicar tempo, energia e atenção a cada aspecto da minha vida para alcançar uma harmonia real? Estou consciente de que somente através dessa união posso alcançar minha verdadeira grandeza? E se você pudesse perceber que cada passo dado na integração da mente, corpo e espírito não apenas molda resultados externos, mas também fortalece a própria essência, elevando sua consciência, aumentando sua energia e expandindo seu impacto no mundo? Cada dia vivido com atenção plena, a todos os níveis, se torna uma oportunidade de transformação silenciosa, porém irreversível. Pergunte-se mais uma vez: estou vivendo de forma fragmentada ou estou pronto para integrar minha mente, meu corpo e meu espírito em um só caminho? Estou disposto a transformar minha vida de maneira completa, consciente e contínua? A verdadeira realização, Hill nos lembra, não é apenas alcançar metas ou acumular riquezas, é tornar-se completo, inteiro, harmonioso. É perceber que cada esforço mental, cada cuidado físico e cada cultivo espiritual trabalham juntos, criando um ciclo poderoso que não apenas transforma resultados, mas transforma quem você é. Ao integrar mente, corpo e espírito, cada desafio se torna oportunidade. Cada dificuldade se torna aprendizado. Cada momento se torna um degrau para a evolução. E é nesse alinhamento total que o ser humano descobre seu verdadeiro potencial, compreende sua força e percebe que nada, absolutamente nada, é impossível para aqueles que caminham com consciência, disciplina e harmonia interna. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas não é o fim da sua história. Cada capítulo, cada reflexão, cada passo que percorremos juntos é apenas um convite para você assumir o controle da sua vida, para transformar pensamentos em ação, medo em coragem, dúvidas em resultados. A verdadeira mudança começa dentro de você, na sua mente, no seu coração e na sua vontade de agir. Lembre-se, o universo responde àqueles que ousam persistir, que mantêm o foco e que alinham mente, corpo e espírito. Cada desafio que você enfrenta, cada obstáculo que supera, cada passo que dá em direção aos seus sonhos é uma prova do poder que existe dentro de você.
E se hoje você decidir olhar para a vida como uma oportunidade, se hoje você decidir caminhar com determinação e fé, não há limites para o que pode conquistar. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se despertou uma faísca de determinação, ou fez você refletir sobre o seu próprio potencial, faça algo agora. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco. Deixe seu like para mostrar que está comprometido com seu crescimento e comente abaixo compartilhando suas ideias, desafios e conquistas. Sua história pode inspirar alguém a começar a mudar a vida também. Nunca se esqueça, o poder de transformar sua realidade está em suas mãos. O caminho para a prosperidade, para a liberdade e para a realização começa com um pensamento, um passo, uma decisão. E hoje você pode dar esse passo. O universo está pronto para conspirar a seu favor. Basta você agir, acreditar e persistir.